Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite. É um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma música de alguns jesuítas, já que estamos vivendo aí o período dos, do aniversário da festa de Santo Inácio de Loyola. Então, fiz questão de trazer aqui neste momento para que as pessoas possam conhecer esses talentos que estão aí e que nós não conhecemos. A outra coisa que eu quero falar também é sobre a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, que muita gente desconhece essa doutrina social da igreja e por isso às vezes fala tanta besteira que a gente não consegue entender como que pode falar tanta asneira as pessoas que não conhecem a doutrina social e acaba falando abobrinha por desconhecimento, pura e simplesmente. Então, a doutrina social da igreja, foi um documento feito há muito tempo que tem como objetivo esclarecer as pessoas a respeito de como deve se comportar a igreja, de como a igreja deve agir. Por exemplo, incentivando a questão da leitura com as pessoas de um modo geral. Eu defendo o porte de livros. Isso, a gente está cansado de ouvir as pessoas falando por aí afora. Eu defendo o porte de livros. E isso a gente tem ouvido por todos os lugares. Os jovens precisam de estudar, querem estudar e não encontram essa oportunidade de estudar. E ainda menos agora com essa questão que nós vivemos com esta pandemia. O que é que diz a doutrina social da igreja? Os direitos humanos, por exemplo, o valor dos direitos humanos. Muitas pessoas desconhecem o que é direitos humanos. Direitos humanos é você ser tratado com respeito e não como a polícia costuma tratar as pessoas. Então, quando você vai ver um humanismo integral e solidário, no alvorecer do terceiro milênio, a gente está vendo a igreja clamando por essa questão aí dos direitos humanos, que é necessário, faz-se necessário as pessoas compreenderem. É o número 559, 332 do Vaticano, 29 de junho de 2004, foi publicado isto. No decorrer da sua história, e em particular nos últimos anos, nos últimos 100 anos, a igreja jamais renunciou, de acordo com as suas palavras, ou com a palavra do Papa Leão XIII, a dizer a palavra que lhe compete. Nunca renunciou a isso, sobre as questões da vida social. Continuando a elaborar e a atualizar o rico patrimônio da doutrina social da igreja. O Papa João Paulo II publicou, por sua parte, 3 grandes encíclicas: a Laborem Excelsus, Solicitudo Rei Socialis e Centésimos Anos, que constituem etapas fundamentais do pensamento católico sobre o assunto, por parte de inúmeros bispos em toda parte do mundo. Contribuíram nestes últimos anos para aprofundar a doutrina social da Igreja. Assim também, inúmeros estudiosos católicos o fizeram em todos os continentes. E isto é de fundamental importância que as pessoas saibam disto. Mas, na verdade, existem pessoas que vão para as redes sociais xingar o bispo, dizer que o Papa é comunista, que os bispos são de esquerda. Pensar o ser humano não deveria constituir apenas coisas de esquerda, mas deveria constituir coisas de ser humano. Mas o que está acontecendo ultimamente? Que as pessoas se deixaram ou se deixam levar pela brutalidade, pela ignorância, pelas coisas fúteis, baixas e passageiras. Então, esse documento, assim como os bispos lançaram a carta sobre
a questão da pandemia agora e do governo, os 152 bispos, e muito bem aplaudido por inúmeros católicos, eu digo católicos verdadeiros, não esses católicos de meia tigela que às vezes vomitam como os sabichões. Eu vou à igreja, eu ajudo na comunidade. Era preferível que não tivéssemos essas pessoas dentro da igreja do que ter essas pessoas para ser como o joio, o trigo e o joio. Então, essas pessoas fazem mal, porque deturpam as coisas. Tem coragem ainda de confessar, de comungar, como aquele padre falou, olha, quem votou em Bolsonaro deveria confessar-se e pedir perdão a Deus, porque votou num bandido. E o padre foi aplaudido. Eu mesmo gostei muito da atitude do padre. Mas vamos voltar à doutrina social da igreja. Olha, por sua parte, e numerosos bispos pelo mundo inteiro contribuíram com isso, no continente também. Era, portanto, de desejar que se redigisse um compêndio de toda a matéria, apresentando de modo sistemático as pilastras da doutrina social da igreja. Disto se encarregou de modo louvável o Pontifício Conselho da Justiça e Paz, dedicando à iniciativa um intenso trabalho ao longo dos últimos anos. Regozijo-me pela publicação do volume Compêndio da Doutrina Social da Igreja, compartilhando com Vossa Eminência a alegria de oferecê-lo aos fiéis e a todas as pessoas de boa vontade, como nutrição de crescimento humano e espiritual, pessoal e comunitário. Quando você abre mão de pensar coletivamente, de pensar em comunidade com a comunidade, você se furta o direito dos outros crescerem e crescerem contigo. Nós vivemos num período de muita polarização de algumas pessoas que se acham iluminadas e donas da verdade. E essas pessoas não querem, em momento, em hipótese alguma, ouvir o ponto de vista diferente. Então, quando a igreja se preocupa com essa situação, é porque estão lá aqueles que ouvem o clamor do povo. E assim conseguem, com mais sensibilidade, porque a coisa sempre vai estourar lá. Eles conseguem captar essa realidade. A obra mostra como, a doutrina social da igreja mostra como os católicos poderiam e deveriam agir em relação a essa questão social. A obra mostra como a doutrina social católica tem também valor de instrumento de evangelização, centésimos anos, número 54, porque põe em relação a pessoa humana e a sociedade com a luz do Evangelho. Os princípios da doutrina social da Igreja, que se apoiam sobre a lei natural, se veem confirmados e valorizados na fé da Igreja, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então não é qualquer coisa. Você não vê um católico que se indispôs com o padre, saiu, foi lá na esquina e abriu uma igreja para ele. Você não vê isto. Nós estamos vendo aqui ao fundo, essas pessoas são comunidades eclesiais de base, pessoas que refletem, isso são membros de uma comunidade, refletem a realidade, como, por exemplo, a questão da Amazônia. Refletem a questão da Amazônia, a questão dos indígenas, a questão do desmatamento, e faz uma chamada à comunidade. É comunidade que se fermenta ali, não é essa comunidade de pessoas que falam, porque você fez isso, porque você fez... Não, são pessoas que, inspiradas, iluminadas sobre a palavra de Deus, se colocam a serviço da comunidade, refletindo fé e vida. Vamos ouvir agora a música
desses jovens cantores jesuítas que coloca aí o seu talento a serviço, da comunidade. Vamos ouvir. En todo contemplarte, porque en todo alientas, interior y última energía donde todo consiste, En todo descubrirte, perforando la cáscara, bella o destrozada, de todo lo que vive. En todo anunciarte próximo e inédito, venturoso futuro, surgiendo del abismo. En todo anunciarte próximo e inédito, venturoso futuro, surgiendo del abismo. Solidario en las pérdidas que amputan a toda criatura, ahora dando tu costado, En todo amarte, Dios íntimo y universal, en el abrazo que enternece y en la comunión cósmica, En todo servirte, elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible, de todo lo que existe. En todo servirte, elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible, de todo lo que existe. Bonita música.
Isto aí é de um grupo, desculpe, um grupo de jesuíta cubano. E bonita música que tocou aí, e vejo o talento desses caras que se colocaram a serviço. E é bom que nesse momento, 31 de julho, foi comemorado o dia de Santo Inácio de Loyola, e a gente pôde desfrutar de algumas músicas entre os companheiros jesuítas que se encontraram, e aí distribuir lembrança nesse sentido de acontecimentos passados, pessoas que deram a vida, que lutaram pelos indígenas, e a gente vê hoje que o povo indígena é um povo que está sendo muito maltratado, é um povo que está sendo muito desrespeitado na sua individualidade, na sua subjetividade, e isso é profundamente triste. Eles que gostam de contemplar a natureza, eles que gostam de contemplar os rios. Eu tenho aqui várias filmagens, é bonito a gente ver os indígenas lá no meio do mato, subindo na árvore, lugar alto, para tirar mel, e com uma maestria, com uma agilidade, com uma firmeza fantástica. Quando você vê viajando nesses rios da Amazônia, é fantástico a maneira como eles se colocam viajando nesses rios da Amazônia, com muita expertise, com muita sabedoria, com muita maestria, com muita agilidade. Eles gostam da água. E existem pessoas que falam, mas acontece que eles estão querendo terra, eles querem ter celular, eles querem ter médico, como se eles não tivessem direito. Então, quando a gente fala dessa questão da doutrina social da igreja, eu senti a necessidade de falar sobre isso, sobretudo depois dessa carta que foi lançada aí sobre os bispos, dos bispos, quando eles falam da questão da saúde, da pandemia, quando eles falam da questão do desgoverno. E é com muita propriedade que eles falam, porque quando eles estavam do lado dos militares, como em 64, por exemplo, ninguém chamava os bispos de comunistas. E aí a gente vê a idiotice de chamar: vocês são comunistas, vocês são socialistas. Portugal é socialista e acolhe muito bem os brasileiros. A Espanha é socialista e está muito bem. Agora, os Estados Unidos são capitalistas. Vai ver a quantidade de gente que está morrendo, vai ver a quantidade de criança que aquele desumano presidente, para não dizer satânico, foi capaz de separar as crianças dos pais, e as crianças choravam pelos pais, gritavam pelos pais. Então a gente vê aí que esta postura de quem se coloca contra, quando os bispos lançam essa carta ao povo de Deus, assinada por 152 bispos, eles tentam desqualificar, mas não olham, por exemplo, que o Bolsonaro está formando, entre aspas, jovem para mandar para se preparar para violência. Hoje mesmo uma amiga minha me falava que o sobrinho dela está sendo treinado, e ela falou: olha, já mandei para o Supremo reclamando dessa situação. Então, é lamentável que isso aconteça e ninguém toma uma posição como deveria tomar, bem firme e determinada. Então, não é possível isso acontecer desta forma, né? Vamos ouvir mais uma música. Onde é que está aqui? Pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones. Y hay que imaginar la aurora para que decore el nuevo día.
corazón tan fiel, ni a las células sin nombre, para que luchen por la vida hasta el último aliento. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. En su dosis exacta de luz y de color, de canto y de silencio, nos llega la vida sin notarlo, don incesantemente tuyo. Trabajador sin sábado, Dios discreto, para que tu infinitud no nos espante. Te regalas en el don en que te escondes, para que tu infinitud no nos espante. Te regalas en el don en que te escondes. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. Se transforme en el secreto de la tierra. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan. Não tem que ameaçar os pássaros, não tem que ameaçar ninguém. As aves, os pássaros, todos querem viver com liberdade. Todos querem viver com liberdade. E é com esta mesma liberdade que nós buscamos atuar no nosso dia a dia, no nosso planeta, transformando a nossa realidade. E é pensando nessa transformação que a igreja tem procurado se adaptar a esses tempos. Continuando a falar sobre a doutrina social da igreja, vai dizer o seguinte: nesta luz da doutrina social, o ser humano é convidado, antes de tudo, a descobrir-se como ser transcendente em qualquer dimensão da vida, inclusive a que se liga aos contextos sociais, econômicos e políticos,
A fé leva à plenitude o significado da família, que, fundada no matrimônio entre homem e uma mulher, constitui a primeira e vital célula da sociedade. Ela, ademais, ilumina a dignidade do trabalho, que, enquanto atividade do ser humano, destina à sua realização, tem a prioridade sobre o capital e constitui título de participação aos frutos que dele derivam. Então, perceba, constitui fruto que dele derivam. E a gente está vendo que o governo, atualmente, só prioriza uma coisa: o capital, negando o direito, por exemplo, às mulheres que são mães, que têm filhos e precisam desse recurso, negando a elas o direito de terem R$ 1.200. Então, a gente vê que é um governo que não prioriza a vida. Como que podem falar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos? Como que o Deus pode estar acima de todos quando eu pego uma arma e ameaço matar os outros? E digo, vamos metralhar a petralha, vamos mandar ir para a ponta da praia. Quem não concorda comigo, pode dar o fora, suma daqui. E ele não é dono do país. Como pode o Bolsonaro querer chamar para si uma coisa que é do povo? Como, por exemplo, não vamos demarcar 1 milímetro de terra dos indígenas. Como se fosse dele. Porque eles querem viver às custas do Estado. Vamos lá. Sejamos coerentes e conscientes. A família Bolsonaro tem trabalhado. Todos os filhos deles estão mamando na teta do Estado. E eles foram eleitos sem um projeto. E agora ficam se degladiando, brigando entre si por causa de dinheiro, porque sempre foi a marca número 1 de Bolsonaro, o dinheiro. Por isso ele ameaçou em colocar bomba dentro dos quartéis. Por isso ele foi expulso do quartel. E até no julgamento dele, o general lá, o ministro, disse que mantê-lo dentro das fileiras do Exército seria um perigo muito grande. E hoje constitui um perigo para a América Latina inteira, porque ele não tem empatia com ninguém. Então, quando se fala dessa questão social, que envolve diretamente a ele, a gente está vendo as fake news, as mentiras, porque é mentiroso. É um homem que... Imagina só o que acontecia. Na hora que ele dizia que não tinha o corona, todo mundo acreditava que ele tinha. E quando agora ele diz que não tem, todo mundo acredita que não tem. Como pode um cristão desejar mal para o outro? O que o senhor acha? Eu acho que a Dilma termina o mandato dela. Eu queria que ela morresse hoje, infartada ou com câncer. Palavras de Jair Messias Bolsonaro. Presidente, o número de mortos já ultrapassamos a China. E daí? E daí? Eu sou Messias, não faço milagre. Na verdade, ele não faz nada. Ele cria confusão. Se o Exército Brasileiro tem um hino, deixa eu ver se eu encontro esse hino aqui, lá das Agulhas Negras. Eu acho que tem esse hino aqui. Vamos ver lá. Mas ainda assim... Sim. Somos a esperança de um Brasil inteligente. Meu Deus do céu. Se Agulhas Negras constituíam a esperança de um Brasil inteligente e foi capaz de formar figuras como Bolsonaro, então a gente justifica, né? Bom, e como a gente está falando dessa... Por que eu estou falando da questão da doutrina social agora e coloquei isso aqui no meio? Tudo isso vem a propósito da carta dos bispos.
que as 152 bispos assinaram a carta. E alguns, não, muitos são já jubilados. Não importa, não importa se são jubilados ou se estão na ativa. O que importa é saber que tem pessoas que têm responsabilidade, têm senso crítico, têm capacidade de fazer a observação com responsabilidade, sem baixar o nível. E quando tem o padre que chega lá e fala quem votou em Bolsonaro, votou num bandido, deveria pedir perdão. A carta dos bispos dizia assim: é dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário. As escolhas políticas que nos trouxeram até aqui e a narrativa que propõe complacência frente aos desmandos do governo federal não justificam a inércia, a paradeira e a omissão no combate às mazelas que se abateram sobre o povo brasileiro. Mazelas que se abatem também sobre a casa comum, a Amazônia. A Amazônia está sendo destruída. Então, isto os bispos chamam a atenção, e quando você vê esta imagem belíssima que aparece aí no fundo, você vai dizer, mas como? É este cenário que estão destruindo. É este cenário que estão destruindo. Os grileiros, os garimpeiros estão destruindo a Amazônia. Quando você vê, observa que faz até um coração esse rio que está aí, essa beleza. Lá na frente vamos ter muito problema de água. E a Amazônia é um berço de água. Eu quero preparar um vídeo para falar só sobre as águas daqui da Amazônia e mostrar vários vídeos andando pelos rios, para que você possa também tirar a sua conclusão. Então, quando fala que está destruindo a casa comum, é uma preocupação que tem, porque aqui vivem muitos indígenas, como no passado vivia em Manaus e em outras partes. Então, essas mazelas que se abatem sobre a casa comum estão continuamente ameaçada pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários, outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os da Mãe Terra. Isso a gente tem que deixar claro. Não podemos pretender ser saudáveis num mundo que está doente. Como que vamos falar da integração dos povos indígenas com os civilizados se não conseguimos resolver o problema das periferias das grandes cidades? Mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. E não conseguimos resolver isto. E agora vamos querer trazer os indígenas para cá que não têm estudo, não têm profissão, não têm a mesma cultura que a gente. Vão fazer o quê? Vão viver na droga e vão viver marginalizado, e para a polícia, a PM de muitos lugares por aí, porque tem bandido dentro da PM, para a PM ir lá e assassinar, como fez agora recentemente com um adolescente lá em Montes Claros, Josué, foi lá e deu-lhe um tiro na nuca e disse que foi em legítima defesa. Isso é coisa de bandido. Quando a PM entra dentro de quartel e se amotina, é coisa de bandido, não é coisa de policiais. Quando o presidente da República, como se o dinheiro fosse dele, ele vai lá e concede aos militares R$ 1.600 de bonificação para os serviços prestados, causando um rombo de bilhões aos cofres públicos. Quando você vê que 6 mil militares estão aí no governo atuando, coisa que nem na época dos outros governos acontecia, e ele se acerca de um monte de generais para fazer o quê? Para protegê-lo? Para proteger os seus filhos? Como ele dizia, vou proteger meus filhos, meus amigos. Ele não foi eleito para proteger os filhos, os amigos, foi eleito para governar o país. Na verdade, eu não sei se ele sabe governar nem a própria língua. Porque é alguém ignorante que não sabe nem escrever, não conhece o português. Então,
Não podemos pretender viver saudavelmente num país de doentes. E quanto mais a gente está percebendo isso, ele provoca essa doença. As feridas causadas à nossa mãe terra sangram também a nós, dizia o Papa Francisco. Destinada ao presidente da Colômbia. Todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões neste momento tão grave e desafiador. Assistimos sistematicamente os discursos anticientíficos. Olha, eu vou tomar aqui a cloroquina. Está aqui, misturada aqui, ó. Legal, muito boa. Faz mal nenhum. Eu vou dizer para vocês estão do outro lado, eu posso pegar uma bala aqui, colocar e tomar e falar que é cloroquina, que deu o atestado médico, que deu a receita médica, que a gente deve ter, chegar para aqui, atestado médico. Onde é que está? A gente não vê isto. Então, é desprezo pela ciência, que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo de milhares de mortos. Mais de 93 mil pessoas já morreram. E você não vê a empatia das autoridades. E Bolsonaro não demonstra ter sensibilidade, responsabilidade para poder designar o ministro da Saúde. Coloca um general, porque sabe que dentro do Exército a autoridade maior falou, a de baixo cumpriu, calou. E é assim que agem dentro do quartel. Mas não pensem os generais que aqui fora, eles falando que o povo vai acatar, a menos que venham covardemente, como em 64, com armas. Agora, se for na base da cidadania, saibam que eles vão encontrar pessoas que resistem. Eu mesmo seria uma delas. Porque não é porque são militares que já estão no fim da linha em todos os aspectos, em todos os sentidos, que vão se impor em cima do povo brasileiro. Trabalhem, demonstrem competência. Se a competência dos militares foi tão grande dentro do quartel como está demonstrando dentro do governo, nós estamos lixados. Bom, eles tratam essas mortes com naturalidade, tratando o vírus como um fruto do acaso, do castigo divino, o caos socioeconômico que se avizinha com o desemprego e com a carestia, que são projetados para os próximos meses, e os conchavos políticos que visam a manutenção do poder a qualquer preço. Esse discurso não se baseia nos princípios éticos e morais, de jeito nenhum. Tampouco suporta o confronto com a tradição e a doutrina social da Igreja, no surgimento àquele que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância, dizia já no documento da doutrina social da Igreja. Então é bom que a gente se prepare para estar sabendo com a verdade, comprometido com a vida e comprometido com os direitos humanos. Que assim seja e nós possamos, enfim, desfrutar de dias melhores no nosso rico e imenso Brasil. Que assim vamos poder, com toda certeza, viver com mais dignidade, com mais alegria. Bom, hacemos este gesto compartido. Las vidas en tu muerte y en tu vida
unidos en el pan, los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unida ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca. El pan que ellos no tienen nos convoca. Hacer contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca, hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Segue aqui a carta dos bispos analisando o cenário político, quando eles colocam esta situação que nós vemos aqui, é para chamar a atenção de quem ainda não despertou para esta realidade tão cruel que estamos vivendo nos tempos atuais. E que o povo, de certa forma, é obrigado a conviver com isto. Eu fico com pena das pessoas que estão passando por dificuldade, que não têm como sair para conseguir o seu alimento. Analisando o cenário político sem paixões, percebemos claramente a incapacidade e a inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises. As reformas trabalhistas e a previdenciária, tidas como para melhorarem a vida dos mais pobres, mostraram-se como armadilhas que precarizaram ainda mais a vida do povo. É verdade que o Brasil necessitava dessa reforma, necessita dessa reforma, mas não essa reforma que é apresentada pelo Paulo Guedes. Vamos pegar uma dinamite, vamos abraçar o inimigo e vamos colocar no bolso deles. 2 anos sem receber aumento. Quem é o inimigo dele? Funcionário público. Esse é o inimigo dele, que ele diz. E se eles fazem isso com o trabalhador, com quem mais eles não fariam? Quando o Bolsonaro diz a polícia que mata tem que ser condecorada, esse camarada tem que ir para o Tribunal de Haia. Ele não pode ser livre do Tribunal de Haia. Eu não sei como ainda tem esses generais do lado dele. Bom, até sei, porque estão mamando muito, dando emprego para parente, para as filhas, para as amigas, para os sobrinhos, e etc. Então, é isso que a gente está vendo. Então,
mas não como essa que foram feitas, cujos resultados pioraram a vida dos pobres, desprotegeram vulneráveis, liberaram o uso de agrotóxicos de maneira assim escandalosa, porque antes eram proibidos, desprotegeram os indígenas. Quantos indígenas estão morrendo? Afrouxaram o controle do desmatamento e por isso não favoreceram o bem comum. Não favoreceram o bem comum. Isso ninguém pode negar. Por isso, não favorecer o bem comum e a paz social. Quando você está vendo a violência, a questão social, jamais ela pode ser tratada como caso de polícia. Ela tem que ser tratada com questões públicas, leis, com regulamentos, com distribuição de renda. E a concentração de renda no Brasil aumentou e muito. Existem até aqueles, deixa eu ver se eu encontro aqui, que falam, vamos rezar pelo nosso presidente. E aí eu até peguei alguma coisa aqui para convidar você também para a gente rezar pelo nosso presidente. Deixa eu ver se está aqui. Onde é que está? Onde é que está? Vamos rezar pelo nosso presidente. Desculpem. Vamos rezar pelo nosso presidente. O povo sendo convidado para rezar pelo presidente, porque está doente, está muito inchado. E aí, ore pelo capitão. Pai nosso que estais no céu, livrai-nos desse mal, nos proteja desse bandido mentiroso, de seu governo corrupto e de seus filhos, que ele renuncie ou sofra o impeachment urgentemente, que esse cabra safado caia fora e seja preso, que assim seja. Amém. Então, o povo está rezando. O povo está rezando pelo Bolsonaro. Porque não tem habilidade. Não, o que depender de mim, nós vamos fazer tudo para tirar as terras indígenas. Então, é alguém que já veio para... Ele mesmo falou, eu vim para destruir. Eu não vim para construir nada. Então, quando ele mesmo é capaz de dizer isto, o que se pode esperar de alguém que já vem com esta fala, com esta mensagem, com esse desejo? O que se pode esperar? O Bolsonaro no poder inaugurou uma nova forma de direita. A direita de chinelos, sem máscara, ignorante, cafajeste, que veio para destruir, não veio para construir nada. Como, aliás, o próprio Jair tinha falado na campanha, eu não quero construir nada, quero destruir muita coisa. E conseguiu. Quis destruir a educação, nomeando um analfabeto para o poder. Depois invadiu a Amazônia com as boiadas de Ricardo Salles, aquele representante dos madeireiros e das mineradoras. Depois também quis acabar com a cultura, nomeando um nazista para a Secretaria de Cultura e depois uma pobre senhora despreparada. Sem contar que ele atacou países importantíssimos para nós, como a China, a Alemanha, a França, sempre, naturalmente, puxando o saco do Trump, que nem olha para ele. Além disso, desclassificou o judiciário, atacou o Congresso, protegeu fascistas na esplanada que pediam a volta da ditadura. Além de coisas menores que ele fez, como tentar prender um fiscal de pesca que o multara 10 anos antes. Quis acabar com a cadeirinha que as crianças usam no banco de trás dos carros. Quis acabar com os radares das estradas e outras bobagens. Além, claro, de ignorar o mais grave de tudo, de ignorar a pandemia terrível que nos assola, suando o nariz no Planalto, andando a cavalo e abraçando a sua claque de fanáticos delirantes. Além disso, o seu governo não desrespeitava apenas a verdade, ele desrespeitava e desrespeita a própria mentira. É isso. Outro dia ele falou, acabou, cheguei ao limite. No entanto, com a chegada súbita e luminosa da verdade, com a prisão do seu PC Farias, que é o Queiroz, e quem chegou ao limite foram os defensores das instituições que ele teima em destruir. A prisão de Queiroz, com ou sem delação premiada, inaugura um novo tempo.
Ele terá agora, o Jair, de se defrontar com a sua incompetência. A cara do fascismozinho de chinelos está exposta. A sua turma agora é um caso de polícia, que ele, aliás, tentou controlar. Agora, veremos a fragmentação de um governo que não chegou a se configurar. Ao menos acabou a mentira que nos paralisava e vemos que a história do Brasil voltou a andar. A propósito, hoje o resfriadinho de Bolsonaro atingiu a meta de 1 milhão de brasileiros infectados na nossa pátria amada. Está errado esse número, porque esse vídeo é antigo e já ultrapassou a casa de 1 milhão, de 2 milhões de infectados. E já estamos com mais de 93 mil pessoas, mais de 94 mil pessoas mortas. Infelizmente, o meu irmão foi neste meio por irresponsabilidade do hospital, que colocou outra pessoa doente junto com ele que era de risco. Mas como nós também estamos sem justiça, porque o símbolo máximo da justiça para a gente era o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro demonstrou ser um bandido também, juntamente com o Deltan Dallagnol, que juntamente com a Rede Globo, onde trabalhava o Arnaldo Jabbour. Então, todo mundo está sabendo dessa situação toda. E aí nós ficamos a ver navios. Não se pode mais a gente continuar acreditando que a imprensa é livre, democracia, você pode... Aqui sim, o que eu estou falando, mas mesmo assim lá às vezes eles cortam alguma coisa, dificulta que os outros peguem, e quando eu estou falando isso aqui, eu não estou fazendo como alguns covardes. Tem um padre aí, eu nem me lembro o nome dele, que ele da Imaculada, é desse grupo dos arautos, que estão xingando os bispos, porque os bispos são comunistas, são vermelhos, são esquerdistas, como se ser de esquerda denigrisse alguém, como se ser de direita também denigrisse ou favorecesse. Ultimamente, ser de direita é ser do lado de Bolsonaro, e ser do lado do Bolsonaro é ser do lado dos criminosos, ser do lado do Bolsonaro é ser do lado da mentira, é ser do lado da covardia, é ser do lado daqueles que mandavam muita gente para a ponta da praia. Mas, para a gente não falar tanta coisa assim mais, eu quero trazer aqui, o povo tem sido artista. Calma aí, amigão. Já vi de tudo, mas essa daí não vi não, ó. Para poder sobreviver, para poder sair e ganhar a vida. Já vi de tudo, viu, nego? Mas essa eu nunca vi não, viu, mano? Você é doido, mano. Ei, tem gente que reclama ainda da vida aí. É louco, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pensa que é fácil? Bonito gesto, bonito. Gostei. Pra gente finalizar, vamos ouvir. Vou colocar mais uma música aqui e aí vou para a parte final e terminamos. La imagen de la Virgen del Rosario. La imagen de la Virgen de los Remedios. La imagen de María de Nazaret. Renovemos nuestra fe y nuestra devoción y con los ojos cerrados digamos a María que queremos ser bailarines del silencio, que queremos dar testimonio de nuestra fe y de nuestro amor como ella lo hizo.
Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María.
bailarines del silencio, que hoy día quieren renovar su fe y su devoción. Quer viajar com até 50% de desconto? Acesse o site da 1230. É simples, rápido e barato. El ocaso en el mundo y parece que los sueños se hunden en el mar, cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres. Surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza, y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión. Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte, no hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Aunque yo lo ganara todo, de nada me sirve si no me lleva a ti. No me detengan los vientos ni las tempestades del rumbo que nos lleva a la vida. En la pupila del que sufre, miro lo que haces por el mundo y se ensanchan mis sueños y mi alma se embarca con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Vienes alegrando el camino, vienes compartiendo tu paz y tu perdón. Es tanto amor recibido que invita al encuentro de un mundo que busca tu reino. Todo, Señor, tú me lo has dado. Nada es mío, todo es gracia. En tus manos recíbelo. Tú eres mi tierra y mi misión. Con Cristo en el corazón y el corazón en el
só em Deus minha esperança. E é isso que nós esperamos, que Deus possa iluminar o povo brasileiro para que possa sair dessa dificuldade que está vivendo nesse momento, com essa pandemia, com as pessoas morrendo, perdendo emprego, perdendo trabalho, e as autoridades não demonstram competência para solucionar o problema, encontrar um diálogo, as instituições estão sendo atacadas o tempo todo, e falta diálogo, falta capacidade para dialogar. E quando a igreja, os bispos, 150 bispos, lançaram essa carta, não é outra coisa. Ele diz: convivemos assim com a incapacidade e a incompetência do governo federal para coordenar ações agravadas pelo fato de ele colocar contra a ciência, contra estados e municípios, contra poderes da República, por se aproximar do totalitarismo e utilizar de expedientes condenáveis como o apoio e o estímulo a atos contra a democracia, a flexibilização das leis de trânsito e do uso de armas de fogo pela população e das leis do trânsito, e o recurso à prática de suspeita de ações de comunicação, ou seja, fake news, como as notícias falsas que mobilizam uma massa de seguidores radicais, diga-se de passagem, o desprezo pela educação, o desprezo pela cultura, pela saúde e pela diplomacia também nos estarrece. Esse desprezo é visível nas demonstrações de raiva pela educação pública, no apelo a ideias obscurantistas, na escolha da educação como inimiga número 1 e nos erros contínuos de escolha da educação, de ministro da educação e do meio ambiente. O ministro do meio ambiente tem vários processos contra ele e, no entanto, ele continua aí, assim como quando ele defendeu o Van Traub, defendeu o tempo todo o Van Traub e o mandou para Estados Unidos, sendo ajudado pelas instituições do governo. E o Van Traub saiu até com o documento vencido. Então, isso é a prática de um governo que não favorece as leis, não favorece as pessoas, não favorece que as pessoas cumpram com suas obrigações. E seguindo as orientações dele, todos nós devemos sonegar impostos, porque ele mesmo já dizia isso. É uma pessoa que desconhece a questão dos processos pedagógicos e a importância de pensadores no Brasil, como, por exemplo, insistir em falar do Paulo Freire, que é comunista. Então, como se ele não tivesse o direito de existir, só porque pensa diferente deste estúpido, não tem cabimento. Na repugnância pela ciência, pela consciência crítica e pela liberdade de pensamento e de imprensa, na desqualificação das relações diplomáticas com vários países. A América Latina inteira não tem boas relações com o Brasil. Então ele desqualifica, desprezou a China, nosso maior parceiro comercial. E quando se fala dessa questão de obscurantista, o que você acha que aconteceria com um brasileiro, com um alemão que usasse a camisa de Hitler? O que aconteceria com ele? Aqui no Brasil, quando acontece isto, sobretudo em São Paulo, o que o povo faz? Veja lá. O povo vai lá, vota nessa pessoa. Então, isto é algo lamentável que acontece. Quando acontece? Veja aí. Está vendo? O filho de Bolsonaro com a camiseta de Ustra. Este é o governo que se preocupa com o povo?
este é o governo que se preocupa com as leis, em observar as leis. Imagine um alemão usando uma camisa com Joseph Mengele e um brasileiro usando uma camisa com Ustra. Na Alemanha, o sujeito vai preso. No Brasil, ganha voto, somos dignos de pena. E ainda, certamente, vai ser aplaudido pelos militares. Então, este é o país que nós estamos nele. Bom, fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite. Eu vou ficando por aqui, já estou há um bom tempo aqui, e eu quero continuar falando sobre a doutrina social da Igreja, para poder esclarecer alguns católicos que não dispõem de boa vontade, preferem acreditar na Globo, preferem acreditar nesse governo desqualificado, acreditar nesse sujeito que mente o tempo todo, mente descaradamente e engana o povo. É alguém que não é digno de credibilidade. Ainda mais quando coloca... Deixa eu tirar essa porcaria daqui. Isso aqui enfeita, atrapalha a gente. Então não é bom deixar isto aqui não, porque atrapalha.